Glória a Deus. Irmãos, esses são dias em que Deus tem liberado uma unção nova sobre as nossas vidas como igreja. E eu creio que Deus vai fazer muitos milagres durante esses dias. Creio que Deus está gerando fé no nosso coração para milagres, sinais e prodígios. E, como vocês viram domingo passado, no final do culto nós pedimos para as pessoas que quisessem receber oração, ficassem aqui que nós iríamos ungí-las e orar por elas. Da mesma maneira vai acontecer essa semana toda. A partir de hoje, no final do culto, nós vamos estar aqui orando por você aqui na frente. Nós, os pastores, os líderes, vamos estar impondo as mãos e orando para que Deus libere milagres na sua vida. Então, fique atento com o que Deus vai fazer. No final, se você não precisa ir embora, eu gostaria que você permanecesse, e nós queremos orar com todos. Uma coisa que Deus colocou no meu coração mais cedo, é que hoje Ele quer fazer milagres de cura extraordinária. Então, se você tem algum problema físico, de saúde, eu gostaria que você, no final, ficasse aqui e nós iremos orar com você. E nós vamos liberar a cura do Senhor na sua vida. Amém? Amém? Quantos creem? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos um quadro aqui na igreja, que é Pergunte ao Pastor. Hoje eu vou responder uma pergunta, que eu creio que é pertinente para esse momento que nós temos pregado. A pergunta foi a seguinte: pastor, o senhor pregou que Abraão mentiu e foi abençoado. Quer dizer que se eu continuar mentindo, eu vou ser abençoado também? Vamos lá. Abra aí em Romanos 3:8. Deixa eu só ajustar aqui a tela do meu computador. Romanos 3:8. No culto passado eu preguei a respeito de Abraão. Quantos estavam aqui no culto passado? Abraão, ele mentiu, inclusive falou que a sua esposa não era sua esposa. Eu até brinquei e falei, olha, se eu fizer uma mentira dessa, eu não preciso nem voltar para casa, porque senão eu vou morrer. E Abraão mentiu a respeito da esposa, quantas vezes? Alguém lembra? 2 vezes, irmãos. 2 vezes o cara, para proteger a própria vida, mentiu, falando que a esposa dele não era a esposa. Ele estava com medo de morrer, né? Muitas vezes o cara está com medo de morrer e mente. E ele mentiu. E a pergunta aqui é: mesmo se eu mentir, pastor, eu vou ser abençoado? Então vamos lá. Primeiro eu preciso te explicar algo. Romanos 3:8 diz o seguinte: e por que não dizemos como alguns caluniosamente fazem, afirmam que pratiquemos males para que venham bens, a condenação desses já é justa. Deixa eu te explicar o contexto aqui. O apóstolo Paulo é o apóstolo que teve mais revelação do Evangelho. Inclusive foi o que mais escreveu na palavra no Novo Testamento. E ele prega a respeito da graça. A graça é um favor imerecido. Interessante que ele tem um versículo que ele diz o seguinte: onde abundou o pecado, ou seja, foi mais alto que a graça de Deus. Então, depois de pregar essa mensagem, o que as pessoas começaram a pensar? Alguns loucamente começaram a pensar: uai, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer que se eu pecar mais, então? Vamos lá, irmão, vocês conseguiram. Se eu pecar então mais, vai ter o quê? Mas aí é tolice. Tolice por quê? Porque se você pensa assim, filho, você não nasceu de novo. Eu preciso te dizer, você não nasceu de novo. Você ainda precisa nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Então essa era a acusação contra o apóstolo Paulo. Olha, se ele era acusado por isso, nós também vamos ser? Vamos ser acusados também. Só que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Olha, o que eu tenho mais pregado nesses dias é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Justiça de Deus é o que Jesus fez na cruz. Aquele lugar lá, a justiça de Deus foi feita. E agora eu pela fé e você pela fé recebemos o quê? Justiça. Entende? Então bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Nós somos perseguidos muitas vezes por causa da mensagem. A mensagem da justiça, do Evangelho. Ele também era. E o que falava do apóstolo Paulo? Ele prega para que você peque mais, porque você vai receber mais graça. Isso é a pregação dele? Não, mas alguns saem por aí dizendo isso aí, que está sendo dito isso. E a pergunta aqui então tem a ver com esse assunto.
E eu preciso te dizer, aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Quem nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Sabe, pecado na Bíblia, no original, na raiz da palavra, significa errar o alvo. Para a ilustração ficar melhor, quantos aqui já tentaram atirar com arco e flecha? Talvez aqui nos Estados Unidos, né? É melhor perguntar assim: quantos aqui já foram ali dar um tiro no stand de tiro? As mãos aumentaram, né? Até você, amor. Que é isso? Ela já foi mesmo comigo. Eu pergunto para você, quando você vai... Não, vamos... Tem muita gente aqui que é lá do Brasil, né? Quem já brincou de estilingue? Agora aumentou, aleluia. Espingarda de chumim. Aí, estou em casa. Aleluia. Quando você vai mirar com a sua espingarda de chumim, você vai mirar para acertar o quê? O alvo. Mas pecado na Bíblia é errar o alvo. Quando você mira, você quer acertar o alvo, mas nas primeiras vezes você acerta? Não, você precisa ainda ter experiência. Você não sabe nem como pegar na arma, não é verdade? Muitas vezes você não sabe nem como mirar ainda. Você está aprendendo, e na medida que você vai aprendendo, então você vai aproximando o alvo. Mas chega um momento então que aí você acerta, e quando você acerta não é uma alegria? Não é bênção? Você ainda curte com outro aí, ó. Acertei, você não. Então, pecado na Bíblia é errar o alvo. O crente que hoje peca, então, o que acontece? Ele está tentando acertar o quê? O alvo. O pecado do crente hoje, daquele que nasceu de novo, é de alguém que está tentando acertar. Tentando acertar ali, erra, ele falha. Ele não sai de casa planejando bater o carro. Alguém aqui já fez isso? Hoje eu vou enfiar o carro no poste para receber o seguro. Alguém fez isso? Não levante sua mão. Por quê? Porque você é crente. Crente não sai de casa falando: eu vou ali, eu vou fazer isso. Não. O pecado da sua vida, na minha vida, hoje é um tropeço. Em que você tropeça? Você tropeça numa rocha grande? Não, é na pequena pedrinha que está ali no seu caminho. Você está caminhando, você nem percebe, de repente, pum. E alguns vão e caem. Mas a Bíblia fala que se o justo cair 7 vezes, o Senhor o levantará. Essa é a promessa para o justo. Se você é justo, você tem que receber essa promessa. Percebe? Então o pecado na minha vida e na sua vida hoje é errar o alvo. Isso tem a ver com a sua nova natureza, filho. Antes você tinha a natureza do pecado. Hoje você tem a natureza divina. Quando você peca, você não fica bem, porque é contra a sua natureza. Mesma forma, quando você estava lá no mundo, para você pecar era natural, isso não te incomodava, isso era mais alguma coisa. Eu lembro que quando eu era do mundo eu mentia muito. Tinha vezes que eu mentia tanto que eu acreditava na minha verdade, que era mentira. Entendeu o que eu quis dizer? A minha verdade era mentira, então eu acreditava nela. Então, hoje não é assim, irmãos. Hoje, quando você tropeça, quando você cai, você rapidamente não quer ficar rolando na lama. Você quer se levantar daquela lama, porque você é ovelha do Senhor. Quantos aqui são ovelhas? Nós não somos porcos. Porcos é que gostam de fazer o quê? Rolar na lama. Deus me livre. Se você é um porco e está aqui dentro, você precisa nascer de novo. Não se sinta agredido, que a Bíblia usa esse exemplo. Só estou contando esse exemplo para você. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo fala de você crer que você se tornou justiça em Cristo e confessar que Cristo é o seu Salvador. Isso é nascer de novo. Crer com o coração para a justiça e confessar com a boca para a salvação. Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia. Espero ter respondido sua pergunta. Quero contar aqui também, irmãos, um testemunho. Recebi vários testemunhos essa semana. Deus está fazendo milagres no nosso meio, amém? Aleluia. Primeiro testemunho que eu recebi foi de um irmão que fez a casa de paz. Ele, por 2 semanas já, ele está indo visitar uma família que são ímpios. E quando eles chegaram lá, eles foram orar com aquela família. Inicialmente parece que foi um pouco resistente.
Depois eles voltaram lá novamente, ele falou: olha, parece que não está acontecendo nada. Mas o marido já estava recebendo, e a esposa muito fechada. E essa semana, a esposa, que estava fechada, falou: deixa eu ir na célula de vocês. Antes ele estava indo na casa deles. Agora ela falou: deixa eu ir na célula de vocês. E eles foram na célula. Lá na célula, ela recebeu Jesus, ele recebeu Jesus, e eles nasceram de novo. Sabe, eu dou glória a Deus por isso, porque Deus está usando os irmãos. Não é o pastor, são os irmãos. Deus quer usar você. É você que Deus quer usar. Fala assim: eu serei usado pelo Senhor para ganhar vidas. O outro testemunho, que até um pai me contou, o filho dele fez uma casa de paz na escola. Não usou esse nome, mas é o mesmo princípio. O professor desse menino é crente, mas ele não pode falar de Deus na sala, que é contra a legislação. E aí o professor começou a perguntar para ele questões a respeito da Bíblia. Ele começou a falar a respeito da Bíblia e falar a respeito de Jesus na sala. Um dos amiguinhos dele, que fala que Jesus é homossexual, fala para ele isso. Começou a ouvir. E logo mais tarde, o menino ficou tão interessado que ele pediu ele para orar e entregou a vida para Jesus. Casa de paz na escola. Então faça casa de paz lá no seu trabalho. Faça casa de paz com quem você trabalha, né? O que é casa de paz? É você ir lá e orar por essa pessoa e pregar o evangelho. Nada mais, nada menos do que isso. Amém? E por fim, um testemunho migratório, que eu já estou tentando contar ele há 4 semanas, não consigo. Hoje eu vou contar para você, ele é um pouquinho longo, eu peço que você preste atenção. Uma irmã mandou para nós aqui. Lembra que eu falei há uns 3 cultos atrás, que Deus ia liberar uma porta sobre a vida dos irmãos, sobre a questão migratória? Pois é, essa irmã contou o testemunho, eu fiquei assim, maravilhado do que Deus está fazendo na vida migratória dessa família, né? Chegamos no final de 2018, e em 2019 solicitamos o ajuste de status do visto de turista para estudante, e a cada 6 meses tínhamos que estender o visto de turista, até que o estudante fosse aprovado. No total, nós fizemos 5 extensões. Na última, que solicitamos em maio de 2021, descobri que os advogados perderam o prazo 7 dias. Já ouviu essa história? Resolvi então fazer eu mesma uma auditoria em todo o processo e descobri erros. Ela resolveu fazer uma auditoria, irmãos, porque ela é advogada, né? Então eu descobri erros cometidos também pela imigração. Porém, quando isso acontece, temos 180 dias para entrar com o pedido de qualquer outro visto ou solicitar perdão. Antes de acontecer esse erro, Deus me avisou. Olha que interessante. Antes de vir o problema, Deus já te prepara para o problema. Irmãos, vida cristã não quer dizer que você não vai ter problema, amém? A questão é que os efeitos do problema não vão atingir sua vida. Você vai ser suprido, você vai ser surpreendido. E é o que está acontecendo aqui. Deus está avisando para ela antes: olha, se prepara que vai vir um tempo de fome na terra, como ele fez com José, entende? E olha só, antes de acontecer esse erro, Deus me avisou que tudo iria dar errado, que Ele iria nos quebrar em todos os sentidos, mas que colocaria tudo no lugar, e me pediu força e paciência. Esse microfone mais uma vez está falhando, eu queria a ajuda de vocês, tá? Consultei outros advogados e todos falaram que precisávamos primeiro pedir perdão pelo período que nós ficamos fora de status. Nosso caso estava uma bagunça. Lembra da vida de Abraão? A vida de Abraão, quando ele desce para o Egito, virou o quê? Uma bagunça, irmãos. Ele perdeu a esposa, ele mentiu, era coisa terrível acontecendo. Mas Deus é o Deus que arruma a nossa bagunça. Amém? E outros vistos que nos enquadrávamos eram em torno de $20 mil. Marcamos então uma reunião com a dona do escritório. Um dia antes da reunião, nossas mães, olha só, que não sabiam do que estava acontecendo, foram à igreja no Brasil. Elas moram no Brasil e foram a uma igreja lá. E no meio do culto, um pastor que não nos conhecia disse que havia uma mulher nos Estados Unidos em um processo imigratório e tudo estava uma bagunça, que o escritório da advogada era também uma bagunça e não havia comunicação, mas que naquela semana tudo iria se resolver e a advogada iria abençoá-la. Olha só, irmãos,
Na reunião com a advogada, ela deu alguns caminhos para nós. Então, não sabíamos até então que existia, e ela se comprometeu a fazer qualquer processo, independente do valor. Só para vocês entenderem, o escritório reconheceu que eles falharam com eles. E a advogada agora está falando para eles o seguinte: olha, nós reconhecemos que por nossa causa vocês perderam seu status. Vocês agora têm que pedir perdão, mas qualquer processo, de qualquer visto que vocês queiram fazer daqui para frente, nós vamos fazer para vocês de graça. Era de $20 mil o custo, lembra? Mas primeiro teríamos que arrumar a bagunça que já estava feita, pedindo perdão com urgência, porque provavelmente qualquer agente migratório iria negar nosso visto. Após o término da reunião, que horas, irmãos? Acabou a reunião. Recebi pelo aplicativo da imigração 5 notificações. Todas as extensões que faltavam para o nosso visto de estudante foram aprovadas. Você sabe como que acontece isso? Só com um milagre. É só Deus falando assim: ó, isso aqui é a minha assinatura, fica tranquilo que eu estou na causa. Acabou a reunião com a advogada, que ela tinha reconhecido que ela tinha falhado. Vem agora então, no aplicativo no celular, 5 aprovações de extensões do visto estudante. Isso quer dizer, sabe o que? Ela não ficou fora de status. Ou seja, informei a advogada e ela me disse que ainda não tinha feito nada. Ela acabou de sair do escritório, recebeu essas mensagens, falou: olha, você já fez alguma coisa? Ela falou: não fiz nada. Preste atenção, irmãos. Por que a advogada deu de graça para ela? Porque ela reconheceu que ela falhou. Se essas notificações chegam 10, 20 minutos antes, ela ia dar de graça para ela? Porque Deus sabe como é que Ele trabalha. No tempo dele Ele trabalha para te abençoar. Todas as coisas concorrem juntamente para abençoar você. Ela sai do escritório, chegam as notificações. E aí então, ela não está fora de status agora. Ela pergunta para o advogado: você fez alguma coisa? Não fiz. Só que tem uma questão: são 5 processos diferentes. Não existe na imigração forma de analisar 5. Sempre são pessoas diferentes analisando processos. O que aconteceu nesse dia? Os 5 foram analisados de uma vez só. Não me pergunte como, eu sei como. Através de Cristo. O Espírito Santo promoveu isso na vida dela. Além do processo, outras coisas. As aprovações chegaram em 30 minutos depois que Deus nos havia dado a palavra da advogada. Essa semana agora, o chefe do meu marido ofereceu um visto de trabalho para ele, que era impossível antes. Preste atenção, irmãos. Estava tudo uma bagunça. Agora foi tudo resolvido. Já tem um escritório que vai fazer de graça. E tem até uma porta que se abriu agora através do marido, para receber um visto de trabalho. Não sei se vocês sabem, uma das formas de receber o green card mais rápido é com visto de trabalho. Uma das formas. E também, ele inclusive já pediu para falarmos com a advogada e pedir quais são os documentos que são necessários para o caminho da aplicação. Eu creio que isso foi uma resposta de Deus nesses dias para as nossas vidas. A bênção está correndo atrás de nós. Aleluia. Testemunho maravilhoso, né, irmãos? Todo testemunho é para te encher de fé, para você crer por coisas maiores. Amém? Glória a Deus. Deus está fazendo muitos milagres nesses dias. Feche seus olhos agora então. Ore para que o Senhor fale com você por meio da palavra que vai ser ministrada agora. Que o Senhor gere fé no seu coração. Que o Senhor te conduza nesse momento. Que o seu coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que não é por força, nem por poder, nem pelo nosso muito falar, mas é pelo teu Espírito, diz o Senhor. Peço que o Senhor ministre ao coração dos meus irmãos agora. Libere sobre eles as promessas que nós temos em Cristo. Libere sobre eles a justiça que nós temos em Cristo. Libere sobre eles a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. O que eu gostaria que projetasse agora, Romanos capítulo 5, verso 17. Durante esse período de jejum, eu tenho ministrado aos irmãos sobre um assunto chave,
E nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que você é justo não pelo que você faz. Você é justo porque alguém te deu um presente chamado a justiça de Cristo. Por isso você então recebeu essa justiça. E eu contei para vocês num dos cultos passados que a justiça de Deus é como uma roupa. É como uma jaqueta que você coloca. Quando você coloca essa jaqueta, ela tem vários bolsos. Um bolso tem cura, outro bolso tem provisão, outro bolso tem uma vida plena e uma vida abundante. O segredo então da vida cristã é você caminhar vestido da justiça de Cristo. Esse é o verdadeiro segredo, é a verdadeira chave. Os crentes maduros, crentes cheios do Espírito, sabem que eles devem caminhar de acordo com a justiça de Cristo, não tendo justiça própria, senão aquela que vem pela fé, mediante a fé, como diz o apóstolo Paulo. E hoje, eu creio que Deus está fazendo um convite para cada um de nós aqui. E o convite do Senhor é esse: nos convida a reinar em vida. Esse é o convite que o Senhor tem para nós agora. Depois que você sabe que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, só te resta agora reinar em vida. E é interessante que o texto diz o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou o quê? A morte imperava, a morte reinava. Por que você deixou de fazer coisas na pandemia? Por medo de quê? Do vírus. Muitas vezes as pessoas lá fora estavam com medo de morrer. Então o medo, na verdade, o fim dele, na verdade, é o medo da morte. Porque lá no mundo, a morte reina. Ela subjuga o homem. Ela subjuga o homem com enfermidades. Ela subjuga o homem com o medo. O medo é terrível, paralisa. Mas agora, se pela ofensa de um homem, que é Adão, a morte reinou, muito mais, fala muito mais. Eu amo esse versículo. Muito mais os que recebem a abundância da graça. E o dom, fala dom, presente, o presente da justiça. O que vai acontecer com esse tipo de gente? O que vai acontecer com quem recebeu a abundância de graça e dom da justiça? Qual que é a consequência? Qual que é o fruto? Qual que é a experiência que ele vai ter no seu dia a dia? Reinar em vida. O convite do Senhor hoje para mim e para você é que nós venhamos reinar em vida. Há um tempo atrás eu preguei sobre o Egito, alguém lembra? O mundo, o Egito. E é interessante que lá no Egito o povo de Deus era o quê? Escravo. Era povo de Deus? Era povo de Deus, mas agia como escravos. Interessante que eles eram escravos de Faraó, escravos do mundo. Aquele que está vivendo debaixo do pecado é escravo do pecado. Aquele que está vivendo de acordo com o mundo é escravo do mundo. Ele é escravo dessas coisas. Escravo não tem liberdade. Escravo não pode escolher e tem que cumprir o que se manda. Mas se o Filho vos libertar, diz a palavra, verdadeiramente sois livres. Foi para isto mesmo que o Senhor se manifestou, para desfazer as obras de quem? De Satanás, para te tirar do império das trevas e trazer para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Interessante que Satanás é imperador. Quem impera, ele impera pelo medo. Rei não, rei é pela honra, é pela nobreza. Você vai ver que Jesus agora, quando ele vai tirar o povo do Egito, e aquilo ali é uma figura da nossa realidade hoje, o que ele faz? O Senhor, quando vai tirar o povo do Egito, através de Moisés, numa noite, eles dormiram escravos, na outra noite eles acordaram príncipes. A Bíblia fala que eles eram príncipes. Saiu um monte de príncipe do Egito. Não foi escravos do Egito, saíram um monte de príncipe do Egito. Porque no dia que o Senhor te encontra pela Páscoa, que aponta para a ceia, que aponta para a salvação, você é transformado pelo alimento que você come, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Na hora que você come, você é transformado, você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você acorda, você nasceu de novo, você foi feito rei e sacerdote nessa terra. Por isso que o Senhor separa para si uma nação de reis e sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses são vocês. É dessa maneira que Deus nos enxerga, sabe? Eu estava meditando esses dias, estava dando aula com os irmãos no seminário, e meditando, qual que é a oração que Deus não ouve? Deus não ouve alguns tipos de oração, e tem outras que Ele ouve e fala, mas eu já respondi. Vamos supor que esse lugar aqui está tudo apagado,
e você está orando para ir para o prédio da igreja. Só que você já está aqui dentro do prédio da igreja, e está tudo apagado, você não está vendo, mas você já está aqui. Eu te pergunto, essa oração, ela precisa ser respondida se você já está aqui dentro? Não, porque ela já foi respondida. Ela já foi respondida. O que precisa acontecer então, para que você entenda que você está aqui dentro do prédio? Acender a luz. Acender a luz. Da mesma maneira, filho, por que eu prego aqui? Não é para fazer algo na sua vida, é porque a obra de Jesus foi concluída na cruz do Calvário. No dia que você crê nele, você recebe todos os benefícios do que ele já fez lá na cruz. Qual é a oração então que você tem que ter hoje? Ilumine os olhos do meu coração para que eu enxergue, para que eu veja como o Senhor vê. E nessa manhã eu estou te contando aqui como que Deus te vê. Ele olha para você não como escravo, ele olha para você como um rei que reina em vida. Você já parou para pensar como é que os reis reinam? Vamos pensar? Vamos pensar na rainha da Inglaterra. Se ela precisa limpar o chão do palácio, ela vai levantar do trono dela, vai pegar uma vassoura, vai pegar um balde e vai lá limpar o chão. O que ela tem que fazer? Apenas o que, irmãos? Falar. Se ela fala, consequentemente, o que vai acontecer? Os servos vão obedecer a sua voz, e toda a provisão de produto de limpeza, de organização, vai acompanhar a fala dela, e aquele lugar vai se tornar limpo. Entende? Então, como nós podemos reinar em vida? Essa é uma boa pergunta para nós hoje. Como que você reina em vida de forma prática? Como que eu reino em vida de forma prática? Porque muitas vezes a gente pega o evangelho e complica ele, mas você percebe que todas as palavras do Senhor Jesus são para simplificar, para que você entenda e você creia e experimente do que Ele quer fazer na sua vida. Então, esse convite para mim, para você hoje, o convite é para nós reinarmos em vida. Como que nós podemos então reinar em vida? Comecei a te dar uma dica agora, usando essa ilustração, a ilustração da rainha. Sabe, tudo que Deus faz, Ele faz pelo Espírito e pela palavra. Fala assim comigo, tudo que Deus faz, Ele faz pelo Espírito e pela palavra. Sabe, se você abrir lá em João capítulo 5, verso 19, Jesus ele diz algo aqui. Ele está falando do contexto dele com o Pai. E ele vai mostrar para nós qual é o tipo de obra que ele faz. Ele faz as mesmas obras que ele vê o Pai dele fazendo. Que inclusive, se você não sabe, ele também é seu Pai. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Fala assim, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Jesus está definindo isso para nós. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos, senão somente aquilo que vir o seu Pai fazer. Então, Jesus ele agia fazendo o quê? O que ele viu o seu Pai fazer. Como que você deve agir hoje? Vendo o que o seu Pai faz. Vendo o que o Senhor Jesus faz. E olha mais o que diz o texto, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Isso aqui é um princípio para sua casa. Seu filho só vai fazer aquilo que você faz, porque ele vê você fazer, ele faz. Se ele vê você orar, ele vai orar. Se ele vê você compartilhando a palavra, ele também vai compartilhar a palavra. Se ele vê você lendo a Bíblia, ele também vai ler a Bíblia. Se ele vê você fazendo outras coisas, ele também vai reproduzir segundo o que ele vê. Desta mesma maneira, esse princípio está aqui relacionado ao nosso Pai Celestial, relacionado a Cristo. Jesus só fazia o que o Pai fazia. Nós como filhos só fazemos o que o nosso Pai faz. Mas, preste atenção, por que ele fazia? Porque ele via. O segredo para você e para mim é ter revelação na palavra, ver o que Deus está fazendo por meio da sua palavra. E através da palavra você vai conseguir agora então realizar as mesmas obras. Jesus então ele reinou em vida aqui na terra por causa dessa menção. Ele só fazia o que o Pai fazia. João capítulo 14, verso 11. Esses dias uma pessoa me criticou que eu leio muita Bíblia no culto.
Eu pensei, eu sou pregador da Bíblia. Eu tenho que pregar a Bíblia. E pregando a Bíblia, os irmãos lendo comigo ainda não creem. Põe lá e faz questão de ler, porque eu sou pregador do livro. Nós temos que pregar a Bíblia. Eu não estou aqui para te dar uma motivação de coach. Não, estou aqui para falar da Bíblia. Amém? Então eu leio muito a Bíblia mesmo, porque eu gosto de ensinar a palavra. E olha o que está escrito aqui, João capítulo 14, verso 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O que Jesus está dizendo? Eu faço as mesmas obras que meu Pai faz. Por causa disso, pelo menos por isso, crê em mim. Próximo versículo. Em verdade, vos digo, está dizendo agora para todos nós, que aquele que crê em mim, quem aqui creu no Senhor Jesus? O que ele vai fazer? Vai fazer as mesmas obras que eu faço. Vamos pensar o que Jesus fez? Ele multiplicou pão, ele ressuscitou mortos, curou os enfermos, ele andou sobre as águas. Quem tem piscina em casa, levanta a mão. Você pode tentar já ter essa experiência. Então é uma brincadeira só para você dar uma risadinha um pouquinho aí. Parece que está tenso, mas preste atenção. Olha só, as mesmas obras que o Senhor faz, nós vamos fazer também. Mas ele diz mais, e aqui tem uma promessa maravilhosa: obras maiores nós faremos. Obras maiores. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque Ele está fazendo um convite para nós hoje, para reinarmos em vida. Assim como Ele reinou aqui na terra, você também pode reinar em vida. Você também pode realizar as mesmas obras que Ele realizava, porque enquanto você vê Ele fazendo, você também pode fazer o que Ele faz. O segredo é ver, sabe? A grande pergunta aqui é: quais são essas obras? Quais são as obras que o Pai fez? Quais são as obras que o Senhor Jesus fez? Vamos para Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis 1, 1. Olha o que diz o texto. No princípio, no início de tudo, criou Deus o quê? Os céus e a terra. Você acha que o que Deus cria é perfeito? Sim. Versículo 2. E a terra, o que está escrito? O estava aqui em português, mas o original é tornou-se. Quer dizer que foi perfeito, mas um dia alguma coisa aconteceu que a terra tornou-se sem forma e vazia. Eu posso te dizer o que foi. Satanás, quando ele cai na terra, ele deixou a terra sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Quando as pessoas estão lá no mundo caído, no mundo do imperador faraó Satanás, elas estão sem forma e vazias. Sem forma e vazias. E havia trevas sobre o abismo. Toda pessoa que está lá fora, ela é sem forma, ela não tem a forma de Deus, ela é vazia, ela quer preencher a sua vida com as coisas do mundo, com relacionamento, com drogas, e cada vez mais quer preencher com uma coisa diferente, tem uma alegria momentânea, mas nunca preenche, e por fim, trevas absolutas, não consegue enxergar, não consegue ver as verdades espirituais. Essa é a descrição de todo homem caído, e essa era a descrição da terra. Mas a Bíblia diz que o Espírito, que irmãos? Verso 3, se eu não me engano. Antes, verso 2. Que o Espírito de Deus pairava, quer dizer que ele estava sobre a superfície da terra. Da mesma maneira, o Espírito do Senhor Deus está sobre as pessoas hoje. Não está nas pessoas lá fora, está sobre elas, procurando convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Da mesma maneira hoje. E então a Bíblia diz que a terra estava um caos. Você conhece a vida de alguém que está um caos? Talvez a sua própria vida, que está me olhando com esse par de olhos bonitos. Talvez é você que está passando por esse caos. Aqui a condição da terra era um caos. Mas você vê que o Espírito Santo está aqui agora. Mas não só o Espírito. E a Bíblia diz agora no verso 3: e disse Deus. Fala assim, disse Deus. O que Deus fez agora? Falou.
Deus reina? Deus reina, irmãos? Sim, Ele reina. Ele reina. Para reinar, o que Ele precisa fazer? Vocês estão entendendo o princípio. Vocês são reis? Não é uma motivação, tá? Não estou te dando uma motivação aqui. Vai lá, vocês vão reinar, aleluia. Não é isso não. Eu estou falando para vocês a realidade de quem vocês já são em Cristo. Vocês são reis e sacerdotes. Essa já é a sua identidade. Essa já é a sua identidade. Então, a mesma obra que o seu pai está fazendo agora para criar o mundo, qual é a mesma obra que você tem que fazer? Falar. Mas qual é a condição? Preste atenção. A condição é ter o Espírito. Quantos aqui tem o Espírito? O Espírito habita dentro de você, você é casa de Deus, aleluia. Mas qual que é a segunda condição? Ter a palavra. Porque você só fala mediante o quê? Quem é a palavra? Jesus. Quantos aqui já tem a palavra? Então agora é só fazer a mesma obra que seu pai faz. Fale da palavra, fale daquilo que você já é, fale daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus já prometeu, daquilo que Deus já destinou você. Fale, não fique calado, se posicione pela fé, fale. Entende? Confesse. O que nós estamos vendo aqui é uma confissão. Deus olhou para a terra, ela estava sem forma, vazia e escuro, tudo em trevas. O que Deus fez? Falou o quê? Nossa, está difícil demais essa igreja. Nossa, está escuro demais aqui. Nossa, eu não estou aguentando mais a minha vida. Esse país, eu vou te falar uma coisa, esse país é terrível demais, irmão. Aqui você vira escravo do trabalho. Eu vou te falar uma coisa, olha, lá no Brasil era bom, porque tinha isso, tinha aquilo, mas aqui não, aqui é difícil demais. Você até ganha dinheiro, mas é difícil demais. Isso, vai falando. Na medida que você vai falando, você vai murmurando, você vai reclamando. E na medida que você vai reclamando, vai só tornando mais trevas. Porque se Deus tivesse falado naquele dia, que trevas, tinha ficado mais escuro ainda. Você entende o que eu quero dizer, irmãos? Talvez você não percebe, porque é muito simples. É muito simples mesmo. Porque é como semente a palavra, ela é simples, mas dentro da semente tem poder, tem vida. Quando ela penetra no seu coração, ela é liberada com muito fruto de justiça. Sabe, você tem que falar então. A palavra está sendo semeada no seu coração, mas não é sem propósito. Para ela semear, enraizar no seu coração, florescer e frutificar na sua boca. É dessa maneira. Sabe como que você muda a circunstância? Vamos dar um exemplo? Você está com algum problema na sua semana para resolver. Qual que é a primeira coisa que você faz? Pensa no problema. Você começa a fazer o seguinte, contas, né? Cálculos. Se eu fizer isso, pode acontecer isso, vai dar certo isso, vai dar errado aquilo. Você começa a planejar uma solução. Mas o modo de Deus operar, o modo do seu pai operar, não é assim. Quando ele vê um problema na frente, ele não fala do problema, ele fala já da solução. Haja luz, haja separação, haja organização. Acalma-te terra, acalma-te tempestade, acalma-te circunstância. Você percebe a diferença? É assim que seu pai age. Nós fazemos as mesmas obras que o nosso pai, porque Jesus disse isso. Por que agora, quando aparece o problema, você quer tentar resolver na força do seu braço, do seu jeito, do seu modo, e aí fica ofendido, fica chateado porque não acontece do seu jeito, e passa a culpar todo mundo igual uma metralhadora? Quantos aqui são casados? Aleluia, glória a Deus pela sua vida que você é casado. Quantos aqui vão casar ainda? Glória a Deus pela sua vida, você vai casar mesmo. Então uma família bendita e abençoada. Mas quando você tem um problema no casamento, o que você faz? Fala. Só que você fala do quê? Do que Deus fala ou do problema? Você não presta. Você não aguento mais te falar essas coisas. O homem não, o homem não fala. O homem se cala. O homem se cala. Ele entra para a caixinha do nada e nada acontece. Eu sei, viu, irmão, porque eu sou homem também. E aí eu sou pastor, e eu tenho problema em casa também. Mas eu estou te ensinando a resolver os problemas. Como que você vai resolver o problema? Falando? Não. Não o que você está vendo. Falando o que você não está vendo. Porque a fé é a certeza do quê? E convicção de quê?
de fatos que não se veem. Você não está vendo, mas eu creio, já aconteceu, já foi feito na cruz do Calvário, já aconteceu lá atrás, eu só estou me apropriando agora, eu não estou vendo, mas eu creio, eu estou recebendo pela fé, isso que já aconteceu. Sabe, a tendência nossa do homem caído é murmurar, reclamar. Então, não deu certo um trabalho, o que você faz? Não sei, o cliente é ruim demais, o cara que eu contratei para me ajudar é terrível demais, o Levi vende carro, não deu certo a venda do carro, não, o outro entrou aqui, aquele irmão que era para me ajudar, me atrapalhou. Não estou falando que ele faz, estou dando exemplos, irmãos. Preste atenção, a tendência é a gente encontrar um culpado e reclamar. Mas você sabe o que significa murmurar na Bíblia? Você tem que lembrar do deserto. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram por um caminho chamado deserto. Sabe qual que era a coisa que mais acontecia lá? Reclamação, murmuração. E a Raquel, esposa do José, sabe muito bem o que significa reclamação, porque ela aprendeu isso comigo no seminário. O que é, Raquel? Passar a noite. Todas as vezes que você reclama, a palavra reclamação no original significa passar a noite. Todas as vezes que você reclama, você passa a noite com os problemas que você está reclamando. E aí você não dorme. Você não consegue dormir porque o problema está lá. Mas a partir do momento que você olha para o problema e fala, haja luz, olha para o problema e declara aquilo que você quer ver, porque você reina em vida, você fala, e quando fala, todos os recursos de Deus, da cruz do Calvário, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, vai acompanhar a sua voz agora, por causa da fé. Você está despertando agora, tudo aquilo, todos os benefícios da cruz, da sua herança, e Ele vai acompanhar a sua voz, e vai transformar aquela situação, vai transformar o seu marido, o seu filho, a sua esposa, tudo aquilo que antes era reclamação, agora você libera a bênção, e quando você libera a bênção, é transformado. Vocês estão comigo, irmãos? Irmãos, o que eu estou te contando aqui é uma pérola tão importante, é um tesouro escondido tão importante, que os crentes de hoje não praticam porque não sabem. Mas vocês são abençoados por receber essa mensagem. Sai lá para fora, vai trabalhar no seu dia a dia, e apareceu o problema, porque andar com Jesus não é garantia de não ter problema. Andar com Jesus é garantia que você vai reinar sobre os problemas. Essa é a garantia que Ele nos dá. Apareceu o problema, comece a reinar. Qual é a maneira que você reina? Põe na mão? Não, falando. Comece a declarar, eu sou justo pela fé, eu fui justificado em Cristo Jesus. Por isso hoje, a enfermidade que eu recebi a notícia agora, ela não tem poder sobre a minha vida. Eu declaro que eu sou curado, eu recebi da cruz do Calvário, cura, eu me aproprio pela fé. Sabe, olha o que diz o texto aqui em Romanos capítulo 10, verso 5. Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. O que é a justiça decorrente da lei? Eu faço algo bom e eu sou o quê? Abençoado. Eu obedeço a lei e eu sou o quê? Abençoado. Mas eu pergunto para você, qual homem nessa terra conseguiu obedecer todos os mandamentos da palavra de Deus? Oh, aleluia, esse povo aqui é crente mesmo. Obrigado. Aleluia, vocês estão na igreja certa, na hora certa, para falar a coisa certa. Quem é? Aleluia, só Ele. Por quê? É simples, é lógico. Se você pudesse obedecer, eu não mandaria o meu filho. Simples assim. Mas porque você não obedece, Deus teve que enviar o seu filho. Por isso hoje, você é a justiça de Deus, você se tornou justo por causa da obediência de Cristo. Então não queira ser justo pelas suas obras, creia que você já é justo pela obediência de Cristo. Mas o próximo versículo ele é chave, verso 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim, vamos falar de novo. A justiça, você sabe que você é justo por causa do quê? Da fé. Abraão se tornou justo mediante a fé. Nós fomos feitos justiça de Deus porque nós cremos. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se fala da salvação. Então a justiça da fé, ela tem uma expressão, ela tem uma atitude, ela tem algo que ela faz. E o que ela faz não é pôr a mão, o que ela faz é
Falar. Percebe qual é a obra que Jesus quer que você faça hoje? A obra que o Senhor quer que você faça hoje é falar. O processo de Deus, através das nossas vidas, ele começa no coração, porque é de dentro para fora, mas ele se expressa na sua boca. Por isso toma cuidado com a sua boca, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado onde você coloca a sua língua, o seu nariz, no caso intrometido, né? Toma cuidado com o que você fala, porque a boca que está falando agora é a boca de um rei, é a boca de uma rainha, é a boca de um príncipe, de uma princesa. Você não vê príncipes falando qualquer coisa por aí, irmão. Você não vê a rainha da Inglaterra abrindo a boca para qualquer coisa. Quando ela fala, todos ouvem, porque o que ela fala tem peso, tem honra, tem glória. Por isso que o que você fala hoje tem peso, tem honra, tem glória. Não fica aí emprestando a sua boca para outras coisas. Olha aqui, qual que é a maneira da fé se expressar e da justiça de Deus se expressar na sua vida? Romanos 10:9 diz, Romanos 10:10, porque com o coração se crê. Sabe, quando eu estou falando para você aqui, provavelmente você vai fazendo uma imagem do que eu estou dizendo. Você sabia que você não recebe, não é letras dentro de você? Sabia disso? Quando eu falo, você visualiza algo, e normalmente essas imagens são feitas no seu coração. Quando você vê aquela imagem e crê, normalmente é a imagem de Cristo. Quando você vê a obra de Cristo no seu coração e crê, o próximo passo para isso impregnar na sua vida é você falar. Por isso, com o coração você crê para a justiça, mas com a boca você confessa. Confessa, confessa. Tem alguma luta que você está vivendo esses dias? Tem alguma dificuldade que você está vivendo nesses dias? Tem alguma situação contrária que está vindo até você nesses dias? A maneira de vencer, reinar sobre elas, não é fazendo, é falando o que Deus diz a respeito de você. Aleluia. Vocês creem que eu posso ter mais alguns minutos? É só pela fé que eu faço as coisas. Como que você recebeu a maior de todas as bênçãos? Nós acabamos de ler, crendo e confessando. Se a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, por que é a salvação? Porque sem a salvação você não poderia fazer nada. Então, se a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, você recebeu crendo pela fé e confessando, como que você recebe as outras? É lógico, é simples o evangelho. Como que é? Crendo e confessando. Você tem alvo pessoal nesse período de jejum? Creia e confesse, creia e confesse, creia e confesse. Sabe, para encerrar, esse segredo que eu estou contando para você aqui, que foi revelado no Evangelho, não é um segredo meu, está lá no Evangelho, é um mistério, que estava oculto, mas agora foi revelado. É mistério, mas foi revelado, foi contado para você. A maneira que Deus te faz reinar em vida. Abraão e Sara, inicialmente eles não chamavam Abraão e Sara. Inicialmente eles chamavam Abrão e Sarai. Ali por volta dos 90 anos de Sara e quase 100 anos de Abraão, Deus aparece para Abraão e fala para ele: olha, a partir de hoje, seu nome não é mais Abrão. Abrão significa paizão, pai grande. A partir de hoje, o seu nome é Abraão. Ele colocou uma letra do nome Iavé no nome de Abraão. E a partir desse momento, essa letra que representa o Espírito Santo começou a fazer parte da vida de Abraão. Eu pergunto mais uma vez para você: o Espírito Santo faz parte da sua vida hoje? Você e ele se tornaram um? Sim, porque a Bíblia diz que eu e o Espírito, o meu Espírito, o Espírito de Deus, se tornaram um. Nós somos amalgamados com Cristo. Agora nós somos uma coisa só. Isso é extraordinário. É muito rico para nós. Abraão, então, ele passa a ser chamado, Abrão passa a ser chamado de Abraão. Abraão significa pai de nações, pai de multidões.
E eu estou olhando aqui para um monte de filhos de Abraão hoje, porque aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Qual que é o princípio? Antes de Deus mudar algo, Ele muda a sua confissão. Antes de Deus mudar uma circunstância na sua vida, Ele vai mudar o que você crê e o que você confessa. Sara, antes chamava Sarai. Sarai significa governadora, aquela que é quem manda. Não cutuca sua esposa agora, não faça isso, não exponha sua esposa. Sarai significa aquela que é a que manda em casa. Isso é o significado do nome, mandona, governanta. Por quê? Você vai ver que Abraão, no dia que ele foi gerar Ismael, quem que mandou ele fazer isso? Ela deu a escrava para Abraão dormir com ela. E Abraão, bobão, tá bom, vou lá. Entende? Porque quem mandava até esse momento, enquanto ela era Sarai, era ela. Mas agora Deus fala para ela o quê? A partir de hoje o seu nome não é Sarai, seu nome é Sara. Você sabe o que significa Sara? Sara é uma palavra que você não usa muito em português. O significado dela é fidalgo. Sabe o que significa fidalgo? Mulher que honra, honrosa, mulher nobre, mulher elegante, mulher generosa. Quando você aplica essa palavra em Sara, ela acabou de receber nas características dela, na identidade dela, de alguém que é generosa, uma mulher elegante, uma mulher nobre, uma mulher honrosa, uma mulher que honra. Preste atenção, irmãos. O que Deus queria dar para Abraão e para Sara? A promessa. A promessa. A promessa era o filho. Quantos têm orado por uma promessa de Deus na sua vida nesses dias? Quantos têm orado por um milagre de Deus na sua vida nesses dias? A primeira coisa que Deus fez antes do milagre vir foi mudar a confissão deles. Agora, quando Sara ia falar com Abraão, ela falava o que para Abraão? Chama Abraão para almoçar. Ô pai de nações, vem almoçar. Ô pai de nações, arruma aqui esse banheiro, que já está aqui entupido há muito tempo. Ô pai de nações, vai arrumar o storage lá da garagem para a gente. Ô pai de nações, tem uma cama aqui que está com o pé meio frouxo, arruma para a gente. Ô pai de nações, pendura esse quadro aqui para mim. As irmãs não cutuca não, senão agora à mesa eles vão cutucar você. Ô pai de nações, tem que calibrar o pneu do carro. Ô pai de nações, o carro está puxando para o lado, vai alinhar ele lá para mim. Ô pai de nações, vamos ter um tempo de qualidade com os nossos irmãos. Preste atenção. Toda vez que ela falava com Abraão, ela falava o quê? O que Deus determinou que ele fosse. Pela fé, ele era um pai de nações. E agora ela começou a confessar o que ele já era. Mas e Abraão? Toda vez que Abraão falava com Sara, ele fazia um elogio para ela. Ô mulher elegante, ô mulher honrosa, ô mulher nobre, ô mulher bendita. Faz isso com a sua esposa uns 5 dias seguidos, de manhã, de tarde, de noite, e aí você me conta o resultado. Deus sabe, irmãos, Deus te criou, Ele sabe como é que faz. Todas as vezes que você fala aquilo que você quer ver, por meio da fé, crendo que Deus já liberou a promessa, você vai ver as circunstâncias mudando no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua vida. Tudo à sua volta começa a mudar. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E com a boca se confessa. Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer um exercício agora. Eu preciso confessar para os irmãos. Eu sinto muito bem estar aqui no culto com os irmãos. Aqui é minha casa. Por isso que dá vontade até de ficar mais. Porque você só fica mais na sua casa. Esse ambiente é um ambiente que é liberado para nós nos reunirmos, irmãos.
em torno de Cristo. Eu não estou aqui para falar de mim, eu não estou aqui para falar de mim pessoalmente, eu estou aqui para falar dele. E o convite dele nessa tarde para você e para mim, o convite dele é maravilhoso. Vem reinar em vida, vem reinar sobre as circunstâncias, vem reinar sobre as enfermidades, vem reinar agora sobre essa situação que está no seu filho te incomodando, vem reinar agora sobre essa situação que está no seu casamento te tirando a paz, vem reinar agora sobre a sua conta financeira, vem reinar agora sobre a sua vida espiritual, vem reinar agora. Esse é o convite do Senhor. Mas alguém pode se levantar e perguntar: mas como eu reino em vida? Eu te respondi hoje, falando, crendo e falando, crendo com o seu coração e falando. Então, o que você tem visto nesses dias que tem te incomodado? Você não vai falar do que está te incomodando, você não vai falar daquilo que você está vendo com seus olhos naturais, você vai começar a falar daquilo que você está vendo com o seu coração, e crendo, você vai agora confessar com a sua boca. Eu não sei o que é que você está passando, filho, mas eu sei de uma coisa: hoje é dia de mudar essa circunstância, em nome de Jesus. Então levante as suas mãos agora, feche os seus olhos. Eu quero que você comece a falar. Coisa mais simples que tem é falar. Desde criancinha você aprende a falar. O Espírito Santo vai começar a colocar imagens da palavra no seu coração. Comece a visualizar essas situações na sua vida que talvez está te afligindo. Comece a visualizar agora a bonança, a paz, a calmaria no meio da tempestade. Nós damos uma ordem: aquieta-te, tempestade, agora. Ondas, aquietem-se, porque o Rei da paz, o Príncipe da paz, está aqui hoje, e nós nos movemos pela paz que Cristo nos dá. Eu declaro em nome de Jesus, que circunstâncias nesses dias são transformadas. Eu declaro que casas e famílias são transformadas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Eu creio que pela fé agora, eu creio em Cristo, e pela fé agora, eu libero provisão sobre a vida da nossa igreja. Eu libero agora casamentos frutíferos, abençoados, casas plenas, casas cheias de vida, casas cheias de unção, de graça. Eu declaro relacionamentos firmes, firmados, vinculados, aliançados. Eu declaro uma igreja forte, prevalecente, uma igreja que cresce, que avance. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, pela fé agora, eu libero pela fé agora unção e vida. Eu libero agora em nome de Jesus que situações contrárias, situações onde não tem saída, tenha saída agora, tenha escape agora, tenha solução agora. Pode não ter saída para outros, mas para os justos tem saída, tem solução, porque o Senhor nos atende, o Senhor nos guarda, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso socorro, bem presente no dia mau. O Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas. Por isso agora eu me aproprio do filho e me aproprio de todas as outras coisas, em o nome de Jesus. Amém, amém. Você conseguiu dar para o irmão lá a projeção? Não. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós vamos ter um tempo agora, para aqueles que quiserem, de oração aqui na frente. Nós vamos ungir você, impor as mãos. Se você pode ficar, venha receber a oração. Eu queria organizar da seguinte maneira: do meu lado esquerdo aqui, aqui junto com a Aline, quem tem algum problema de saúde, de enfermidade, que é só um milagre para resolver, só um milagre extraordinário, eu gostaria que você viesse à frente, rapidamente viesse para cá. Nós, os pastores, as pastoras, os líderes, nós vamos orar por você. Vem aqui para o meu lado esquerdo aqui no meio.
Se você tem problemas na sua família, no seu casamento, problemas emocionais, você quer receber oração, você quer receber unção, você quer ser ungido nessa tarde, eu quero que você venha aqui e fique no meio. Pastor, eu preciso das duas coisas. Vem aqui um pouco, recebe a oração e vai para lá depois. Eu preciso dos líderes aqui comigo. No meu lado direito, se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer reconciliar com Cristo, se você quer ter uma nova experiência com Deus, se você entende que chegou o momento de você entregar o seu coração, entregar tudo, vem aqui para o meu lado direito. Nós vamos orar por você, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Os demais, estenda a sua mão, deixa eu abençoar a sua semana, abençoar seu dia, abençoar seu resto de semana, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os meus irmãos, eu libero sobre eles a unção do Senhor, a vida do Senhor. Eu declaro que eles saem daqui hoje reinando em vida, reinando sobre as circunstâncias. Eu declaro em nome de Jesus que eles são abençoados, benditos, guardados, em nome de Jesus.